conquista no coração do homem. Eu, como membro da comunidade Pantocrator, tenho cada vez mais no meu coração esse desejo, essa certeza e esse direcionamento. Preciso cantar o meu carisma ao mundo. Obrigado, Monsenhor Jonas, por todo esse ensinamento. Monsenhor Jonas Abílio, 50 anos, feito tudo para todos. Todo domingo, às 4 da manhã. Músicas que marcaram época. Arquivo Canção Nova. Sintonize. Chegou pra você, devoto da Divina Misericórdia, o CD Jesus Eu Confio em Vós, de Ricardo e Eliana Sá, com músicas, orações e o Terço da Misericórdia. Eu confio em vós. Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. De 13 a 27 de dezembro, vamos passar o Natal na Terra Santa. Visitaremos a França, Paris e Lisieux. Eu, Ricardo Sá, Eliana, nosso filho Du e Padre Alexandre Pacioli faremos a direção espiritual no roteiro que nos prepara para o Natal na Terra Santa em Belém, na Palestina. Informações com a Obra de Maria no 0 Operadora 12 3186 2055. América. 11h57. A Canção Nova conta com você para que muitas pessoas vivam em união com Deus. Indique a Rádio América e os nossos canais de TV a cabo em São Paulo. Eles são meios de comunicação que propagam a palavra de Deus. Uma excelente forma de evangelizar e nós no mundo precisamos muito. Conheça, sintonize, ajude a divulgar. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, que hoje tem um presente para todos os ouvintes. Vocês que me escutam tanto falar, precisa tirar o leite, precisa tirar o glúten, que são alimentos que têm proteínas de difícil digestão. E aí eu fico recebendo uma série de e-mails e testemunhos com os benefícios da retirada, enfim, de alguns alimentos, né, do dia a dia. Hoje vocês vão ter um testemunho. Temos aqui uma convidada muito especial, é a Cláudia Marcelino. Ela é autora de um livro chamado Autismo, Esperança pela Nutrição. História de vida, lutas, conquistas e muitos ensinamentos. E este livro traz também receitas alimentares compatíveis com autistas, celíacos, alérgicos, intolerantes e adeptos de uma dieta sem glúten e sem leite, que é tudo aquilo que a gente gosta. E agora vocês vão ouvir o testemunho desta mulher, desta mãe, que vai, enfim, dar um testemunho e mostrar para vocês o que foi que aconteceu na vida dela depois que ela retirou alguns alimentos, mas principalmente essas duas proteínas mais complicadas. Cláudia, que é do Rio de Janeiro, está aqui nos nossos estúdios da Rádio América, ao vivo para todo o Brasil. Muito boa tarde, minha querida Cláudia, bem-vinda. Boa tarde, Gisela. Prazer enorme estar aqui, né? Sim. Cláudia, conta para os nossos ouvintes, assim, o que aconteceu na tua vida que fez com que você escrevesse esse livro? Primeiro eu tenho um filho com autismo, né? Maurício, ele hoje está com 19 anos. E, Maurício foi diagnosticado tardiamente, apesar de eu já saber que tinha alguma coisa de errado com ele, alguma coisa que não ia bem no seu desenvolvimento, já desde bem novinho, coisa de antes dos 2 anos, né? E eu procurava médicos, pediatras,
normalmente todo mundo falava que era coisa da minha cabeça, que não tinha problema nenhum, que ele era uma criança super saudável e que era coisa minha. Cada criança tem seu tempo e que ele era uma criança normal, né? Mas aquilo permanecia, né, na minha cabeça e no comportamento dele, né? O comportamento que meu filho exibia não era um comportamento típico da síndrome do autismo. Eram comportamentos distintos, diferentes de uma criança normal, mas não era uma coisa assim muito comprometida, não era assim realmente aquela coisa que as pessoas olhavam e falavam, tem alguma coisa diferente. Mas o que mais te chamava assim, o que era? Porque mãe é mãe, né? Não adianta. O que te fazia ver, não, tem alguma coisa diferente com o Maurício? Ele era uma criança muito meticulosa, né? Ele era muito observador. Detalhista? Detalhista demais. Tudo tinha que estar ordenado. Organizado. O tapete na posição certinha, o tapete da entrada da porta. As 4 cadeiras da mesa de jantar ordenadas na situação direitinha. O tênis dele tinha que estar com milimetricamente o lacinho no local. Coisa que criança, muito menos menino, vai tomar conta disso, né? E assim, uma coisa também que eu tive comentando com uma amiga é que ele adorava brinquedo, ele brincava tinha bonecos, ele adorava um bonequinho do Power Rangers na época, né, que davam muito na televisão e tudo, e ele estava brincando com aquilo, e se outra criança chegasse e pegasse aquele brinquedinho, ele não fazia questão. Uma criança de 2 anos, 3 anos vai fazer um escândalo, vai bater no outro, é meu, aquela coisa da possessividade, né? É meu, ninguém acha que eu tô brincando com ele, ninguém vai pegar. E ele não. Tudo bem, né? Dava pro outro e ficava. Ele tinha também uma fala, ele falava de tudo, mas ele falava assim, ele tinha interesses. Seletivo. Ele era muito seletivo nos interesses dele, adorava. Só falava o que ele achava interessante. Exatamente. Ele só pedia ou respondia. Ele não perguntava nada. Tá? Ele não tinha curiosidade da criança de o que é isso, o que é aquilo, os porquês. Que até atormenta, né? Tudo, o que é, por quê, né? Ele não tinha isso, mas tudo que você perguntasse, ele respondia de imediato. Ele pedia também tudo que era necessário para ele. E ele tinha muita interesse assim, em televisão. Então ele sabia de toda a programação, dos anúncios, os comerciais, os jingles, os personagens, tanto o nome do ator ou da atriz, quanto o personagem que ele estava fazendo. Quer dizer, para uma pessoa de fora, é uma criança absolutamente normal. Sim, porque ele atendia chamados, ele apontava coisas, características assim, de crianças com autismo, que você fala assim, olha, essa criança tem autismo. Que era parecer surdo, o não apontar, o usar uma outra pessoa como ferramenta para o que ele quer, te puxar para levar onde ele queira e te mostrar o que é. Isso ele não tinha. O afeto, a falta de afeto, então não querer ser tocado ou não procurar outra pessoa, isso são sintomas de autismo e ele não tinha. Tá certo. Não era claro, não era característico. Isso foi até quantos anos? Isso foi até os 5 anos. Quer dizer, você levava o Maurício no pediatra e o pediatra dizendo não, ele é uma criança normal, etc. Agora, o que foi que começou a chamar a atenção dos médicos, que eles começaram a dizer, não, de fato tem algo diferente? Pois quando ele estava assim, próximo de completar 5 anos... Ele já estava na escola? Já estava na escola, ele ia muito bem na escolinha. E o comportamento? Ele estava com 3 anos na escolinha. E as professoras não achavam que tinha... Aí eu perguntava, ia nas reuniões, né? Poxa, meu filho é diferente, né? Ele tem essa...
que isso, mãe, cada criança tem seu tempo, ele Com participa certeza. de tudo, ele é super ativo, ele tem amigos, ele tem um melhor amigo, ele apontava, você mostrava uma foto, aquelas fotos de turma, de criança, você mostrava, perguntava quem é esse, ele apontava um por um e dizia o nome de todos eles, se gostava, se não gostava, o que fazia, né? Então, elas falavam, não tem nada de errado, né? Aí, aos 5 anos... Pois é, próximo de completar 5 anos, eu levei minha filha, nessa fase eu já tinha uma... Porque o Maurício é seu primeiro filho, né? Meu primeiro filho, e quando ele estava com 3 anos eu engravidei, com 4 anos, quando ele completou, antes dele completar 4 anos, 2 meses antes, a minha filha nasceu. E no finalzinho desse ano, ela estava com meses, eu a levei numa pediatra. Uma pediatra nova, não era nenhuma que eu tinha levado ele, nem nada. E eu precisava ir com ele, não tinha ninguém que tomasse conta, né, e tal, era eu a tiracolo com os dois. Então eu fui para pediatra para atender a minha menina. E ele foi de carona. De carona ali, né? Então, nada. Só que ela estava conversando comigo e fazendo a consulta com minha filha e olhando o Maurício. Olha. Assim, né, na sala, observando ele. Ele estava sentado, prestando atenção na conversa toda, não estava mexendo, nem pulando, nada. Estava sentadinho, prestando atenção, mas quietinho. Do jeito que ele entrou, ele ficou. E ela perguntou, e o Maurício, né? Tem alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa sobre ele e tal? Eu falei que não, né? E que... Mas assim, que eu... Aí coloquei a história, né? Que eu ia a médicos e tal, e ninguém me falava nada. Falavam que ele era normal. Mas eu achava que tinha alguma coisa diferente com ele. Aí, isso foi final de ano, né? Ela perguntou a ele se ele já tinha escrito a cartinha dele para Papai Noel, pedindo o seu presente. E ele tinha, e ainda hoje tem, uma linguagem corporal incrível. Ele pode não falar nada, mas você entende, ele tem feições, ele tem jogo de cintura, gesticula, ele faz tudo que você percebe. O que ele quer dizer. Tá se passando ali na mente dele, né? Então, quando ela perguntou, ele olhou assim pra ela e franziu o olho, assim, franziu a testa, assim, né? Tipo... Que isso? Que? Tá falando o quê? E quem não conhece Papai Noel, né? Tô voando, né? O quê? Que isso, né? Aí ela foi e falou, mãe, realmente tem alguma coisa errada. Né? Uma criança nessa idade já ia abrir o verbo aí e colocar toda a lista dela de presentes, né? Agora, o que eu fico encantada é você... Eu vejo ali o caminho de Deus, né? Porque você precisou ter sua filha, ele estar com você, e você é uma outra médica, um outro profissional que nem estaria diretamente, assim... consultando o seu filho, mas a observação, né? Exatamente. Não puxando a sardinha para nós mulheres, né? Mas nós mulheres, né, temos um olhar assim diferente, né? E daí, a partir daí é que você começou a busca. Aí eu comecei, aí ela falou, bom, deve realmente ter alguma coisa errada aí, mas você vai fazer o seguinte, você vai procurar um médico que eu... Vou te recomendar. Acho legal, né? Vou recomendá-lo, você vai procurar e ver o que ele acha, vai fazer exames, não sei, é um especialista. Mas já era um psiquiatra. Ah, tá. E você vai até lá ver o que ele te diz. E nesse meio tempo, eu falei com ela que eu estava querendo tirar ele da escolinha que ele estava, colocar em outra, que era mais próxima, era na minha rua, então facilitava por causa da bebê e tal. Aí você não vai falar nada na escola e vai matricular o seu filho lá, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E a vida que segue. Aí eu, tá bom. Aí fui para o psiquiatra, começaram, né, os exames, aquela coisa toda. E até que ele falou, bom, realmente seu filho é autista. Mas você nunca imaginou que poderia ser autismo? Sempre imaginei. Você sempre imaginou. Olha aí, mãe é mãe, né? Sempre imaginei. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, assim, mas naquela época,
A gente não tem a facilidade da internet que tem hoje, que você chega lá, digita autismo e vem um monte de coisa. Aquela bateria de coisas já te dando tudo. Que você precisa e não precisa tem ali, né? Então, eu não tinha essa facilidade. Ou a gente tinha que correr para consultas médicas e o profissional que vai te dizer o que é. Ou então você vai procurar eu iria procurar em bibliotecas, né? Públicas ou particulares, mas teria que me deslocar até uma biblioteca para fazer pesquisa. E eu estava com uma bebê, eu não tinha tempo para isso. Então eu tinha que confiar no que os profissionais estavam falando. E nisso o Maurício começou um tratamento que nós poderíamos chamar de clássico, né? Isso. Em que a nutrição era observada? Nunca. Nem se tocava no assunto? Não, de forma alguma. E nesse roteiro você foi observando o seu filho sendo tratado durante quantos anos da mesma forma? Sim, logo depois dos 5 anos ele foi diagnosticado. Esse tempo foi passando e tal, logo depois dos 5 ele foi diagnosticado. E aí o médico falou, né, ele realmente tem autismo e o que nós vamos fazer? Medical, porque nessa época ele já estava com a hiperatividade fora do controle. Né? Ele foi até os 5 anos e alguns poucos meses, essa criança que eu expliquei antes. Né? Poderia ser considerada até normal, que passaria aos olhos dos outros como uma criança absolutamente saudável, sem problema nenhum. Eu tenho um vídeo dele aos 5 anos de idade participando do aniversário de 1 ano da minha filha. Ele, assim, completava 5 anos em maio e o aniversário de 1 ano da minha filha foi em março. Então, ele participando de uma festa enorme, né, com temática, festa da Disney, com bolas, com... Gente, detalhe, eu não contei pra vocês. A Cláudia, o que você fazia profissionalmente? Eu era banqueteira. Pois é, gente. Eu tinha serviço de buffet. Pois, vocês imaginem, vocês já estão entendendo ali, na hora de uma transição, o que não foi isso pra vida dela. Bom, aí então você estava fazendo uma super festa para o primeiro ano da sua filha, aquela coisa linda. Participando, né, se pais de autistas hoje veem essa fita, ele assim, não é que ele não tinha, não era, ele era diferente, mas ele tinha tudo o que um autista teria que ter para ter um bom desenvolvimento. Porque ele tinha tolerância sensorial perfeita, né? Vamos ele estava no meio. Tolerância sensorial, o que é isso? Ele estava no meio de uma festa super barulhenta com um monte de gente que ele não conhecia. Não tolera barulho, não. Né? Isso é uma gente coisa que não conhece, o inesperado com a de repente uma bola que estoura, a bola que estoura, pessoas que ele não conhece. Muito estímulo visual, de cheiro, de audição. Uma festa infantil, exato. Imagina, nossa festa. Né, e o Maurício ali na boa. E ele ali na boa, participando de tudo, cantando parabéns, cantando Rá-Tim-Bum pra irmã, chamando Ana Luísa, procurando todos ao redor dele, aonde que a mãe estava, onde o pai, o irmão, a avó, quando ele viu que a vozinha estava atrás, ele dá um sorriso, fica todo feliz que está todo mundo ali. Cantando, né? Apagando a velhinha, participando, normal. A partir daí é que começou? A partir daí... Parece que quando diagnosticou a coisa apareceu, veio à tona. Foi mais ou menos assim. É estranho isso, né? Mas eu acredito que tenha mais coisa atrás disso. Com certeza. Porque é impossível, assim, uma criança num prazo de 1 ano, aconteceu o que aconteceu com ele. Porque no ano seguinte... Ele já era uma outra criança já era completamente outra criança, diferente. já não tinha mais nada disso, ele já não falava mais. Olha, gente, ele não falava. Ele só continuou falando mãe. Era a única palavra que até os 16 anos de idade foi a única que nunca... Dos 5 aos 16... Ele só falava mãe. Foi a única palavra. Então vocês imaginem uma criança que tinha todo esse comportamento absolutamente assim, participativo, brincava, etc. De repente parou de falar e só falava dos 5 aos 16 anos uma única palavra. Mãe. Mãe. E super bem cuidado, né?
Porque você Exatamente. fez tudo que estava a seu alcance. Exatamente. Só que você, apesar de fazer tudo que estava ao seu alcance, tinha alguma coisa que, assim como você no início viu, meu filho tem algo, tinha alguma coisa no seu coração também dizendo, deve ter alguma coisa que se possa fazer. Sim, porque logo que ele depois foi diagnosticado e que a gente começou o tratamento, ele começou com medicação, porque nessa altura a hiperatividade já tinha saído do controle. Né? Ele já estava assim, um foguete, de não parar sentado um segundo. Né? Então, o médico falou, olha, seu filho tem autismo e nós vamos medicá-lo para... controle, né? Para controlar esses sintomas, e principalmente agora a hiperatividade. E você vai fazer um tratamento multidisciplinar com ele, né? Num centro, numa clínica, ou numa escola, algum lugar que tenha psicólogo, fono, terapia ocupacional e tal. E é isso que pode ser feito e que deve ser feito. Não há outra alternativa. E foi isso medicação que você fez. E terapia. E foi isso que eu fiz durante 10 anos. Durante 10 anos. E aí, o que aconteceu? Que daqui a pouquinho a gente vai já, não sei daqui quanto tempo, mas a gente já vai estar entrando já no nosso primeiro intervalo, que eu vou reservar o segundo bloco só para a gente falar da parte de alimentação. Então, eu queria justamente que a Cláudia fechasse com vocês, para vocês entenderem um pouco esse roteiro. Então, até então, você fez tudo que estava a seu alcance, tudo que foi possível, e o Maurício estava no limite, assim, digamos, mais do que aquilo era impossível conseguir. Ele estava no melhor que ele conseguia ser e que vocês podiam proporcionar dentro de uma medicina tradicional, convencional, e do que estava, assim, disponível, entre aspas, no mercado, né? Isso, porque os médicos, quando eles te indicam o tratamento, eles falam, não há cura. Não tem cura, né? Mas pode ser controlado. É controlável, é tratável, né? Tá. E o tratamento seria remédio e terapia. Tá certo. Aí, o que aconteceu que de repente mudou tudo isso? O que aconteceu é que mesmo ele estando com remédios e terapias, ele foi piorando. Mesmo assim, ele piorou. Ele não ficou, ele não se manteve nivelado assim. Não, ele não controlou e foi nem piorando. Teve ganhos. Entendi. Ele foi declinando. Perfeito. Isso muito suavemente ao longo desses 10 anos. Cada hora aparecia uma coisinha. Então, assim, o que apareceu logo de início? Hiperatividade extrema. Pode falar? A hiperatividade extrema e a perda da fala. Certo. Logo de cara. Aí depois começou... ele perdeu a noção do perigo. Perdeu a noção de perigo, gente. Então ele, com 7 anos, eu não podia mais andar com ele na rua. Certo. Sem andar de mão dadas com ele. Porque ele podia sair correndo. Entrava na frente de carros, ele não estava nem aí se era carro. Não, perdeu a noção, né? Aí depois começou a se autoagredir. Porque eles se mordem, né? Sim. Ele começou a se autoagredir, depois perdeu o controle motor. Então ele tinha muitos espasmos motores e vocais, ele ficava emitindo sons e gritos o dia inteiro, da hora que acordava, a hora que ia dormir. Então, assim, coisinhas que foram se acumulando ao longo desses 10 anos e que chegava para o médico e falava, mãe, autismo é assim mesmo. Bom, só que teve o seguinte, acontece que a Cláudia, que não ficou parada, porque tinha uma vozinha interior, né, falando assim, não, tem uma coisa para ser feita assim, e colocou na frente dela uma situação que nós vamos estar conversando agora no segundo bloco e que vai justamente entrar naquilo que você que está nos ouvindo e que acompanha tanto o programa Mais Saúde, vai poder inclusive usar como referência no seu dia a dia. Nós vamos já para o nosso intervalo e voltamos em seguida, hoje com esse programa maravilhoso, falando com a Cláudia Marcelino do Rio de Janeiro, que veio aqui para o
São Paulo, está aqui nos nossos estúdios da Rádio América para todo o Brasil. Ela, autora do livro Autismo, Esperança pela Nutrição. Mais saúde. Compõe em mim a obra do amor. Vem dilatar o meu peito, criar um abrigo pra quem está só. Vem desenhar em meus olhos este traço mais lindo do céu. Vem soprar a vida em mim. Vem com este belo dom. Vem pra lapidar o amor em mim. Vem com este belo dom. Não sou capaz de me compadecer. Compõe em mim a obra da compaixão. Me ensina a olhar com os teus olhos. Quero chorar com quem chora também. Ser um constante consolo. As dores do outro eu quero pra mim. Vem soprar a vida em mim. Vem com este belo dom. Vem pra lapidar o amor em mim. Vem com este belo dom. Não sou capaz de me compadecer. Compõe em mim a obra da compaixão. Me ensina a olhar com os teus olhos. Quero chorar com quem chora também. Ser um constante consolo. As dores do outro eu quero pra mim. Vem soprar a vida em mim. Vem com este belo dom. Vem pra lapidar o amor em mim. Vem com este belo dom. Vem soprar a vida em mim. Vem com este belo dom. Vem pra lapidar o amor em mim. Vem com este belo dom. Estamos apresentando Mais Saúde.
Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Não sei se você já teve a experiência de ser estrangeiro. Eu já morei alguns anos fora do Brasil. Essa experiência de você não estar em casa, se sentir estrangeiro. Pois bem, essa experiência precisa ser repetida por todos os cristãos, onde quer que você esteja. Nós somos estrangeiros. Existe uma belíssima carta que é do tempo dos primeiros cristãos, a carta a Diogneto. Ela diz assim, que os cristãos, em todos os lugares do mundo, estão como que na sua pátria, e em todas as pátrias se sentem estrangeiros. Ou seja, nós não temos um lugar. Nós somos cristãos em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente está tranquilo, mas ao mesmo tempo, em qualquer lugar a gente sabe, a pátria não é aqui, a pátria é no céu. Você ouviu A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. A Canção Nova em São Paulo está mais perto de você com a Rádio América. Aqui você encontra oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Formação. É preciso ter obediência e docilidade a Deus, permitir que Ele nos conduza. Atualidade. Porque evangeliza-se também falando de saúde. Que bom saber que somos companhia no seu dia a dia. Acesse america.cançãonova.com. Olá, eu sou Ricardo Sá e aprendi com o senhor Jonas Abib a nunca desistir das pessoas. Deus abençoe você e faça o mesmo. Monsenhor Jonas Abib, 50 anos, feito tudo para todos. Conheça o primeiro CD solo de Cassiano Meirelles, CD Mais de Deus. É Deus quem te convida. Eu escolhi ser mais de Deus. E você? Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Eu escolhi ser mais de Deus. E você? Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 12h28. Divulgue a Canção Nova em São Paulo e faça parte da nossa ação evangelizadora na maior cidade do Brasil. A Canção Nova, para mim, é meu descansar, meu despertar. É como se fosse uma luz que ilumina os meus caminhos, ilumina a minha vida, cada dia da minha vida. Quanto mais pessoas se unirem nesse grande abraço de muitas maneiras, novos corações serão tocados. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Estamos voltando aqui com o programa Mais Saúde, que hoje está esse show, né? Estamos entrevistando a Cláudia Marcelino, que é mãe do Maurício. Maurício que, se você está sintonizando agora, Maurício que teve um comportamento até 5 anos, poderíamos dizer absolutamente normal aos olhos do mundo, mas a mãe achava que tinha alguma coisa até que foi diagnosticado autismo. E dos 5 aos 16 anos, o Maurício, que era uma criança que se comunicava, brincava, interagia com todo mundo, de repente perdeu a fala, ficou mudo, fazia apenas menção ao nome de mãe, coisa que ele fez dos 5 aos 16 anos, só que ele começou a desenvolver uma série de comportamentos típicos do autismo e que são complicados para conviver no dia a dia, né? Quer dizer, não foi fácil, não, né? Muito difícil. Agora, Cláudia, compartilhe conosco o que aconteceu para ter essa virada na sua vida e na vida do Maurício. Quando foi nessa fase dos 16 anos, ele chegou com todos esses comportamentos que eu já tinha dito antes, né, acumulados, e ele perdeu mais ainda o brilho do olhar, né, ele ficou muito vago, aquele olhar muito vazio, e começou a babar do nada, de uma hora para outra, né? E aquilo me apavorou demais, né? Que eu estava na porta da fase adulta e sem saber o que eu ia esperar com aquilo, né? E nessa mesma época eu comecei a ter acesso à internet. Foi só em 2006 que eu comecei a ter computador em casa. Até antes eu não tinha.
E que também não era tão comum, né? Não era. E eu passei a ter computador em casa e comecei a mexer, né? E vamos ver o que a internet, o que esse mundo novo pode me trazer. E aí eu descobri grupos de pais com crianças, né? Com filhos com autismo. E entrei nesses grupos para bater papo, né? E comecei a ouvir deles essas questões de outras formas de tratamento que eu não tinha feito com meu filho até então. E uma delas era a questão de dieta, né? Que eu fiquei totalmente assim... Caiu teu mundo, né? Nossa, porque... e boiando, né? Eu não sabia de absolutamente nada. Eu era perdidíssima, né? Cláudia, quando dizem pra você assim, vai ter que tirar o leite e vai ter que tirar o glúten, você no mínimo deve ter dito, bom, o que sobrou, né? Exatamente. Não, e mais, né? Leite, glúten, e falavam dos químicos também, produtos industrializados e tudo. Aí eu falei, nossa, meu filho vai viver de luz, né? Eu vou daqui a pouco. Não, lembrando, plantar ele no quintal e fazer fotossíntese. Né? Não esquecendo que a Cláudia, gente, banqueteira. Mas banqueteira do quê? De bolo, de doce, de docinho, de festa. Tudo de que croquete, não podia, eu tinha dentro de casa. Refrigerante, quer dizer, na realidade o Maurício tinha acesso a toda essa alimentação. Livre. Acesso livre. Olha. A mão dele, a hora que ele quisesse, o tempo que ele quisesse. E aí, o que foram os itens que você viu que você deveria modificar na alimentação do Maurício? Essa coisa toda formou um turbilhão, né, na minha cabeça, mas eu já não tinha mais o que perder, né? Eu já tinha feito o que eu podia fazer e meu filho estava no estágio que estava. Aí eu pensei que, poxa, se eu não mudar o meu caminho, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Perfeito. Então eu abri mão de tudo, eu falei, vou parar, né? Parei de trabalhar, fui avisando os clientes, parei, eu falei, chega. E vou mudar cuidar a alimentação dele agora, vou mudar, vou fazer uma tentativa, eu não tenho o que perder, né? É meu filho. E como foi a reação da família? Nossa, falou que eu era louca, né? E que é super difícil, né? Mudar a alimentação. Gente, comida é algo assim, tão assim, que tá enraizado na pessoa, né? É muito. Mudar comportamento alimentar é a coisa mais difícil que tem. E todo mundo ficava questionando o tempo inteiro. Por quê? Mas por quê? Coitadinho. Não pode, mas nem um pedacinho. Nem um pouquinho, eu digo, um pouquinho de veneno pode, um pouquinho de arsênico. Um pouquinho, foi um pouquinho de pecado, pode. Quer dizer, aí quando eu falo assim, o pessoal entende um pouco melhor. Mas coitado, mas não pode, eu não pode. Olha, teve épocas assim muito difíceis, muito complicadas. E o que você fez? Você retirou principalmente os alimentos, o leite, mas por conta, gente, não da beta-lactoglobulina, que é uma grande proteína do leite, que nós humanos não temos uma enzima, que só o bezerro tem, né? E que é de difícil digestão. Para o autista, tem um problema muito sério numa outra proteína chamada caseína. E que, para quem não sabe, caseína diminui o número de receptores de LDL no fígado, viu? Quer dizer, então ainda por cima aumenta os níveis de colesterol, porque tem um monte de estrago, né? E uma delas é isso. Agora, para o autista, é a caseína do leite que é o problema e o glúten que está onde? No trigo? No trigo, na aveia, na cevada, centeio e no malte. Perfeito. No malte derivado do trigo. Exato. Porque às vezes tem produtos com malte de arroz, mas aí não tem problema. Aí não tem problema. E aí, no caso da aveia, a aveia é por contaminação cruzada? Ou é porque ela tem, de fato, glúten? Isso assim, diverge muito, né, as opiniões. Então a gente Mas a gente exclui, tira. Até porque tem outros alimentos que podem entrar no lugar da aveia sem causar prejuízo nenhum. Agora, por que retirar esses alimentos? Então, resumindo, o problema, a criança autista, ela tem um problema no intestino muito sério de uma chamada desbiose, né? Quer dizer, um desequilíbrio das bactérias. E tem muito fungo, não é? É uma rede, né? Vamos dizer assim, uma série de coisas que podem ir acumulando e dificultando, né, o trabalho do intestino, né, em geral. E aí faz assim uma tremenda de uma encrenca que, resumindo, gente,
O glúten e a caseína, eles passam a ser fermentados no intestino e formam uma coisa que a gente chama de caseomorfina ou gluteomorfina. Jesus, o que é isso? São simplesmente substâncias que parecem morfina, que se ligam a receptores cerebrais e que modificam o comportamento não só do autista. Por isso que eu digo, não é só o autista que tem uma mudança de comportamento. Tem muita criança hiperativa que quando a gente tira o leite e o glúten, você tem uma diferença de comportamento maravilhosa. Muito paciente com depressão também melhora. Então, eu digo que o que você fez foi nutrição funcional. Basta ter um intestino permeável para essas proteínas caírem na corrente sanguínea. Que vão atingir o cérebro e provocar um estrago danado. Comportamento. Só que não é só isso, né? No seu livro você inclusive fala coisas que enriqueceram muito para mim, nutricionista, porque você fala, bom, a soja, eu tô careca de falar aqui que soja, gente, só fermentada ou coagulada, né? Esse negócio de soja a gente tem visto muita alergia, isso, né? Exatamente. Agora, os contaminantes ambientais, complicadíssimo, corante, conservante, quer dizer, tudo aquilo que a gente fala do resgate de uma alimentação o mais próximo da natureza possível, né? Agora, você também fala de outros alimentos interessantes, né? O que no todo você, pro Maurício, retirou além disso que nós conversamos? Eu procurei fazer uma alimentação que retirasse a parte industrializada, né? Então, quando a gente pega uma caixinha que tem lá aqueles códigozinhos todos e... um monte de coisa que você não pronuncia, que você nem sabe o que é. Não sabe e tal, então essas coisas eu procurei tirar, né? Continua comendo, não sou totalmente radical não, até porque não dá, já a vida moderna, prática nossa, não dá para ser totalmente radical. Nos industrializados. Sim, e só nos industrializados. Então ele consome assim alguma coisa, mas tipo 1% do que se consumia antes, né? E você começou a ver diferença no comportamento dele quanto tempo depois? Olha, com 6 meses o meu filho voltou a ter o brilho no olhar. Em 6 meses o olhar já começou a voltar. Mudou, ele assim, você consegue ver através de fotos. Olha que é uma coisa tão bacana que... Você tem um blog, não tem? Tenho. Você tem essa documentação toda no blog? Tenho. Qual é o seu blog, Cláudia? Dieta SGSC. Gente, SGE, sem glúten, e SC por causa de sem caseína. Isso. Tá. sgsc.blogspot.com. Blogspot. Gente, vocês também podem entrar no blog do Mais Saúde, blog.cançãonova.com/mais saúde, que nós vamos estar com lógico, como sempre, o resumo e colocando todas as direções para vocês localizarem a Cláudia, e-mail, blog, tudo, para que vocês possam tirar suas dúvidas, porque realmente é uma bênção a gente ver depois a diferença, né, Cláudia? Isso. Então, assim... 6 meses foi o olhar que mudou. O olhar mudou, voltou, né? Aí logo depois ele já começou a aparecer vontade de aprender, foco, a interação, a vontade de estar junto das pessoas, coisa que ele já não fazia mais, estava sempre isolado, estava sempre sozinho no quarto dele. Começou a voltar. Então, assim, ele teve ganho em todas as áreas. Tem um questionário que eu descobri na internet também, que avalia o tratamento, a disposição do autista nas 4 áreas que podem ser avaliadas, que é a social, a área de saúde, a cognitiva e a área de comunicação. E eu vou aproveitar aqui e já pedir para as minhas meninas da São Camilo que vamos localizar esse questionário para que também a gente disponibilize no blog, né? Que é interessante. Isso. Então ele teve ganho em todas as áreas, sendo as maiores na parte da comunicação e na área social. Que, nossa, isso é uma Ele maravilha. voltou a falar. Voltou a falar? Qual foi a primeira palavra depois de mãe? O que ele falou? Você lembra? Eu não lembro, mas assim, ele hoje... Ele voltou a cantar, né? Gente, canta músicas inteiras. Que massa. Gente, com comida, viu?
comida, é o que eu falo, nutrição é muito mais do que todo mundo pensa. Isso, ele canta músicas inteiras, ele já faz comentários próprios. Ai, que graça. Coisas assim rápidas, mas até usando 6 palavras, montando frases de 6 palavras para expressar comentários próprios dele. Voltou a responder aquela mesma questão diante dos 5 anos, não pergunta, né? Mas já responde, já mostra o que ele quer, o que ele está sentindo. Ele parou de babar? Parou de babar logo depois também. Assim, e aqueles gritos guturais, isso parou? Isso. Assim, o que eu digo também no livro é que tem as coisas que são medidas, né, através do questionário, e tem outras que você só pode ver através do coração de mãe. Através do coração e da percepção de viver com a criança 24 horas por dia, né? Com certeza. Então, assim, a tolerância dele aumentou absurdamente. Hoje eu posso viajar com ele, hoje eu posso sair, Cláudia, passear. Tudo bem, desde que essa criança, ou no caso não é mais uma criança, o Maurício não coloque um glutenzinho na boca, né? Não pode, né? Pode. Nem glúten, nem leite ou derivados de leite. Exatamente. Quando isso acontece, é praticamente imediata o que você percebe de regressão, no caso do comportamento dele? Com o glúten e o leite, assim, aparece no mesmo dia, né? E dura até 3 dias. Olha só, gente, é muito interessante. A Cláudia fala no livro que ela até chegou a filmar, né, uma hora no banho. Eu tenho, né? Na internet. Tem na internet, gente, vale a pena. Entrem, vai estar lá no nosso blog direitinho, aonde vocês vão poder entrar, porque a gente que viu filmes assim do antes e do depois é extraordinário. Então você imagina, isso é coisa que a gente vê, mas quanta coisa que a gente não vê, que nós que não temos assim uma definição como autista, mas que temos outra sintomatologia, porque uma das perguntas que eu coloquei aqui no livro que eu queria te fazer é o seguinte: a família aderiu à alimentação? Eu aderi. Assim, porque eu acho tão difícil a casa não entrar no mesmo esquema, né? Não, assim, em casa, dentro da minha casa, não entra nada que tenha glúten. Tá? Leite entra ainda, mas assim, ele não procura. Ele pode ter na geladeira que ele nem rouba, ele não gosta mesmo, não vê. Agora, glúten não dá pra ter, né? Pra dar bobeira que ele vai pegar, né? Mesmo escondendo, ele vai achar e fica difícil. Mas, e também até para parte prática, eu não vou fazer uma comida para ele e uma comida para a família, né? Não tenho o dia todo para ficar na cozinha fazendo, acabar o almoço e já começar a jantar, não dá. Não, e fora que tem uma coisa muito séria, no caso também do Maurício, é como se fosse uma criança celíaca, né? Isso. Não pode ter contaminação, pode cheirar glúten. Contaminação cruzada, não pode ter. Isso se chama contaminação. Se uma pessoa pega a manteiga, passa num pão com glúten e vai de novo com aquela mesma faca na manteiga, contaminou. Isso. Então, gente, é muito sério. Eu não posso fazer um macarrão normal e um macarrão sem glúten na mesma hora ali na cozinha. Não pode fritar alguma coisa no mesmo óleo. Gente, é muito complicado. Então você... Bom, e aí, a família entrou, então? Entrou, a família toda entrou. E o que eu queria te perguntar, o que você sentiu de diferença na família quando você mudou a alimentação? Pois é, assim, as crianças da minha família, que já não são mais crianças, são adolescentes, né? Adoraram, porque eu vivo falando assim da alimentação saudável, de como eles podem melhorar, o que eles podem fazer e tal. E eles são loucos, eles me perguntam o que é isso, para que faz bem, e se eu comer, tia, como é? E eles atacam a comida do Maurício. Porque é a mais gostosa, claro, é a diferente. Agora, você sentiu, por exemplo, nós estávamos conversando no início do programa, a Cláudia falou assim, eu não sou nenhuma Gisele Bündchen, mas eu já emagreci 10 quilos. Exatamente. Porque emagrece essa alimentação. E o mais bacana foi comigo, né? Porque eu descobri uma intolerância ao glúten por acaso. Gente, imagina um iceberg. Você não vê só uma pontinha no oceano e lá embaixo do oceano tem uma coisa imensa? Aquela pontinha é a doença celíaca. A intolerância que a gente não vê, Cláudia, é aquele mundo que está submerso. O que tem de gente com problema com glúten e não sabe, só sabe quando faz isso. Nos últimos anos, eu estava com um peso descontrolado,
minha balança só subia, não importava o regime, a dieta, o que eu comesse, eu deixasse de comer. Eu passei a ter muito problema de refluxo, azia, má digestão, estufamento, mal-estar, gases. Eu vivia mal o dia inteiro. E nos últimos tempos, assim, eu já tomava o café da manhã e já começava aquela azia que durava o dia inteiro. E tinham dias que eu passava muito mal mesmo, tinha que tomar antiácido, chás, um monte de coisa que não me adiantava em nada, era paliativo, mas que daqui a pouco já estava com problemas de novo. Ia para gastro e, olha, levanta a cama, dorme um pouco mais sentada, com a cabeça mais elevada, eu já estava praticamente sentada e não dorme do lado direito, só do lado esquerdo, evita cafeína, refrigerantes, gordura, isso e aquilo, fazia e não me adiantava nada. De repente eu comecei a fazer a dieta com meu filho e todos os meus problemas foram embora num passe de mágica. Inclusive 10 quilos da balança, né? Inclusive 10 quilos a menos, assim. Gente, e eu ainda continuo emagrecendo. Olha aí, gente, é um máximo. Olha, eu adorei. Cláudia, esse teu livro, eu quero aqui, inclusive, agradecer a editora Amy Books, que realmente um carinho só. E só uma coisinha, Gisela. Se eu comer glúten, todos os sintomas voltam. Olha aí. Assim, eu começo a arrotar o dia inteiro, a eructação. Gente, por isso que eu digo, quando a gente limpa, faz a faxina, aí eu falo ao paciente, quando é que eu posso voltar? Eu falei, não, você é que vai dizer pra mim se você pode voltar. Aí quando a gente faz a reintrodução, é uma encrenca no organismo, que ele fala, não quero saber. Você sabe que um paciente meu disse... Até uma vez ou outra eu ainda tolero, mas se eu passar a consumir todo dia... Você a cada 4 dias, de vez em quando, não é verdade? Agora, porque a gente também é sem vergonha, né? A gente comeu um dia, daí vai, amanhã, mais um pouquinho, né? Dá. Quando a gente vai ver, tá no todo dia, aí é uma encrenca danada. E olha, gente, o livro, que como eu tava falando, é da editora Amy Books, tá? Vocês encontram em qualquer livraria, tá? Em qualquer uma mesmo. Vocês têm praticamente metade do livro, receitas. Então, vocês têm todas as receitas para tudo. Eu até vou pegar aqui algumas, né? Que realmente são máximo. Como, por exemplo, a gente fica muito complicado com massa de empadinha, coxinha, esse tipo de pães. Pães é uma coisa, né? Mas aqui tem tudo. E você com certeza conhece, mas depois que eu conheci no mercado aquela farinha de arroz chamada Urbano, aquilo é uma bênção, porque normalmente a gente faz as misturas de farinha. E eu descobri que aquela farinha, eu substituo a farinha de trigo tal e qual, e a receita fica ótima. Então meus pacientes começaram a ficar mais simpáticos em relação a fazer as coisas em casa. Mas, gente, tem torta de maçã, tem pão de tudo que é tipo, falso bolo de leite condensado, creme disso, creme daquilo. Gente, é o máximo. Não se esqueçam que nós estamos diante de uma profissional da área, né, da gastronomia, que hoje fez com que uma adversidade se tornasse uma nova profissão, porque você continua agora nessa área, não continua? Eu continuo mais experimental. Você devia fazer alguma coisa realmente profissional nessa área, porque você ia enlouquecer de tanto pedido. Sim, todo mundo me pede. Porque eu seria a primeira, se você tivesse coisa assim que pudesse transportar. Eu tenho uma lista de pacientes do Brasil inteiro. As mães leem o livro, veem o blog, né, e falam, aí mandam e-mail pra mim assim, tá, tudo bem que você tá passando a receita, mas eu queria ele pronto. Pois é, mas também as pessoas, é o que eu falo, sabe, Cláudia, as pessoas perderam aquela ligação com o alimento. Eu acho muito importante o paciente voltar pra cozinha, cozinhar. Isso é muito legal. Olha, eu queria ficar aqui horas com você. Espero que tenha dado para os ouvintes, assim, mas acredito que sim, essa pincelada, né, do que foi, do que é e do que está sendo na tua vida, essa mudança para melhor, claro. E eu queria recomendar esse livro, Autismo, Esperança pela Nutrição, autora Cláudia Marcelino. Cláudia, fica à vontade para suas últimas considerações, que o programa, infelizmente, já está acabando. Inclusive, as receitas, elas são divididas por tópicos, né? Então, assim, a gente tem desde o café da manhã,
Então, café da manhã, almoço e jantar, lanche e até eventos, assim, no caso de uma festa. Tem tudo, gente, ao máximo. Pães, bolos, sorvetes. Então, para qualquer ocasião que você queira, você tem uma receita ali. E outra, eu procurei receitas, tanto em fonte como desenvolver receitas que são boas para o paladar de qualquer um. Não só da pessoa com necessidade especial. Não, qualquer um come. E é gostoso. Não precisa dizer que não tem glúten nem leite. Eu não conto. Não vão descobrir. É isso que é o máximo. Bom, Cláudia, obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Você que veio do Rio de Janeiro para estar aqui conosco. Eu espero que vocês aqui do Mais Saúde tenham gostado. Eu amei fazer esse programa. E olha, este livro não percam. É o máximo. Autismo, Esperança pela Nutrição, de Cláudia Marcelino, da editora M Books. Mais Saúde. Espírito, vem tocar em mim. 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 Vem tocar nas áreas onde eu não posso ir. Vem curar as dores do meu coração. Espírito, 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 vem tocar em mim. Espírito, vem tocar em mim. Reconstrói a minha vida e o meu interior e renova a esperança. Me ensina a te buscar. Espírito, 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 vem tocar em mim. Espírito, vem tocar em mim. Espírito, 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 vem tocar nas áreas onde eu não posso ir. vem curar as dores do meu coração. Espírito, 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 Espírito. Acabamos de apresentar Mais Saúde.